Boa noite, alunos, professores, profissionais e convidados que estão conosco participando de mais um Congresso Brasileiro de Atualização Profissional da Unip, através da TV Web para todos os nossos campi no Brasil. Nesse momento de grandes mudanças sociais e ambientais que atingem nossas vidas pessoais, a Unip orgulha-se de manter a sua tradição de oferecer aos alunos possibilidades contínuas de aprendizagem e de atualização, preparando-os para um mercado de trabalho que exigirá cada vez mais um profissional motivado e pronto para enfrentar desafios. Os alunos, em sua trajetória acadêmica, enriquecem os conteúdos ofertados em seus cursos no contato com convidados. Ao apresentar e discutir aspectos importantes de sua área de atuação, nossos convidados expõem seu saber e seu pensar. Ensinam, desse modo, aos alunos como utilizar os conhecimentos adquiridos, equacionar problemas, refletir sobre eles e apontar possíveis soluções, ferramentas necessárias para o desenvolvimento de todo o seu potencial. Os temas e os renomados convidados foram cuidadosamente escolhidos por representarem protagonistas que ocuparam posições de destaque e geraram avanços em suas áreas. O nobre convidado empenhou-se a aceitar o convite para prestigiar os nossos alunos, que lhe entregarão posteriormente, devido ao distanciamento social, uma placa de menção honrosa e homenagem não só por sua impecável biografia, mas também pelo legado que deixa para as futuras gerações. Hoje, temos o privilégio de contar com a participação do nobre advogado e um dos maiores especialistas em crimes digitais do Brasil, Dr. Luiz Augusto Durso, que tratará de um tema de grande relevância para o mundo moderno: riscos e invasões nas redes sociais. O Dr. Augusto Durso, especialista em cybercrimes e direito digital pelo IBMEC, é palestrante e professor de direito digital no MBA de Inteligência e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas, coordenador e professor do curso de Direito Digital e Cybercrimes da FMU, presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim, conselheiro da Digital Law Academy, coautor do livro Advocacia 5.0, professor em diversos cursos de Direito Digital e Cybercrimes em todo o país, coordenador da cartilha Todos contra as Fake News da Câmara Municipal de São Paulo, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pelo Damásio e IBMEC São Paulo, pós-graduado em Garantias Constitucionais e Direitos Fundamentais pela Universidade de Castilha-La Mancha, Espanha, pós-graduado em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, auditor no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, membro do Grupo de Estudos Temáticos de Direito Digital e Compliance da Fiesp, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro da comunidade de juristas de língua portuguesa. O seu Instagram é @LuizAugustoDurso. Diante desse impecável currículo, temos a honra de apresentar o nosso renomado convidado de hoje, que se tornou grande referência em sua área de atuação, abordando vários temas de grande relevância, como, por exemplo, fake news e pornografia da vingança, 10 dicas de segurança para celulares, direito digital, preconceitos e discriminação na internet, importunação sexual, vingança e extorsão pela internet, desafios da internet, o perigo dos jogos virtuais, crimes contra o consumidor na internet, cybercrimes, aumenta e faz novas vítimas, alertou em várias entrevistas aos principais telejornais do país sobre o flagelo do jogo da baleia azul, entre vários outros temas de grande relevância. Nobre convidado, seja mais uma vez muito bem-vindo ao NIP. Olá, boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês, com todos vocês nessa noite. Antes de mais nada, antes de começarmos esse bate-papo, essa palestra, eu gostaria de agradecer ao professor Hermínio Marques Porto Júnior pela apresentação e que ele representa essa tão importante e valorosa instituição que é a Unip, a querida Unip. Então eu queria agradecer ao professor e também à Universidade Paulista por esse convite.
Para mim, participar desse evento é uma honra. Eu que muitas vezes fui assisti-lo, agora sou um dos palestrantes, então de fato é uma alegria estar aqui com todos vocês hoje para falar de um tema que eu tanto amo, um tema que eu gosto muito, que é o tema do direito digital. E essa palestra, em conversa com o pessoal da Unip, pensamos em algo um pouco mais amplo e em vez de focarmos especificamente nas questões jurídicas, por que não falarmos do cenário atual, do mundo atual do direito digital? Você aí, aluno, estudante que nos assiste hoje, deve estar empolgado, porque eu já estive muito empolgado com esse tema há alguns anos e hoje, graças a Deus, consigo atuar e viver só do direito digital. Um tema que foi o grande motivo de eu prestar e fazer direito. Eu, quando me formo na escola, queria fazer TI, queria fazer ciência da computação. E aí, eu, muito novo, percebi que teríamos um novo mundo e que tinha um novo ramo do direito muito novo, inédito, que era exatamente o ramo do direito digital. E em 1999 para 2000 começou a se debater sobre isso porque tivemos um marco histórico na história desse tema, que foi o bug do milênio. Você que nos assiste, que é um pouco mais jovem, não deve lembrar o que aconteceu nessa época. Mas acontece que quando nós estávamos em 1999, tinha uma ideia de que todos os sistemas iriam travar. Porque os relógios que ali marcavam o ano de 1999, ao virar o ano 2000, ele não conseguiria. E ele não estaria programado para fazer isso. Então todos os sistemas iriam travar. E esse seria o chamado bug do milênio. Mas nada aconteceu. 1999, o final de dezembro chegou e nós mudamos para os anos 2000 e todos os sistemas funcionaram, viraram para os anos 2000. Alguns, claro, com essa perspectiva do bug do milênio, eles atualizaram os sistemas e nada aconteceu. Mas se começou a debater ali sobre os impactos jurídicos, políticos, sociais do direito digital. E aí que eu me apaixonei por essa matéria e atuo nessa área, dou aula nessa área com muito amor. Então, participar do Congresso Brasileiro de Atualização Profissional para falar de um tema tão novo e que eu, quando vou nas faculdades, percebo encantar tantos alunos pelo tema, eu tenho certeza que hoje vocês terão um bate-papo muito gostoso para falarmos do mundo de hoje. Porque para falar do risco e invasões nas redes sociais de direito digital, nós precisamos falar do nosso dia a dia. Seja você estudante de direito, seja você advogado, advogada, seja você cliente. Porque tudo está migrando para a internet. E os desafios e essas missões também crescem quando há essa migração. Nós vivemos agora num momento de pandemia. Esse congresso está sendo virtual com muita tristeza no coração, porque eu gostaria de estar neste auditório maravilhoso da Unip falando, olhando nos olhos de todos vocês. Mas também tem um lado positivo, porque esse congresso agora é nacional. Então eu posso falar com você de todos os estados que está aí do outro lado da telinha. Então percebe-se que tudo tem um lado bom. E na tecnologia, nesses momentos também. Se olharmos, mesmo que um momento muito triste da pandemia, muitas mortes, uma doença gravíssima, nós percebemos que teve um lado de evolução tecnológica absurda. Nesses 5, 6 meses, eu ouso afirmar que evoluímos tecnicamente 5 a 6 anos. Porque nós percebemos, e quando eu falo nós, eu estou falando de empresas também, os próprios escritórios de advocacia, que temos muitas soluções disponíveis no mercado e que não usamos tão bem. Elas estão aí disponíveis, esperando serem encontradas para facilitar as nossas vidas, mas a gente não usa ou a gente tem muita dificuldade de lidar com esse mundo digital. E a pandemia obrigou a mudar tudo isso. Então hoje muitas empresas pensam em nem
voltar ao normal, que era o antigo normal, e os funcionários continuarão em home office. Mas isso trouxe desafios jurídicos, desafios trabalhistas, e eu, nessa época, falei muito para a empresa, e aí já tem um mercado maravilhoso para você que pretende atuar na área do direito digital, que é esse mercado para você atender empresas, porque até então existiam muitas empresas que faziam um investimento gigantesco dentro de sua sede e de uma hora para outra os seus funcionários não estavam mais lá. Eles estavam nas suas casas. E essa comunicação de empresa como sede e o seu funcionário à distância gera uma grande vulnerabilidade. E você também percebe que os funcionários em casa também não tinham a ciência de como as suas redes, a sua internet residencial, podem também ser vulneráveis, porque o seu filho adolescente está usando a mesma rede, a sua mulher, o seu marido, e muitas vezes esses não têm um conhecimento técnico a tomar cuidado, a de fato prevenir ali eventuais invasões. E a rede inteira fica em risco, porque se um ataque ransomware, que é um vírus que criptografa a informação do computador e cobra um resgate em Bitcoin para devolver esse acesso, infectar essa rede, esse funcionário, essa empresa que muitas vezes pode ter um prejuízo à distância, vão perceber que a segurança digital mudou com o home office. Então você percebe que a minha palestra, se eu tivesse preparado essa mesma palestra há 4, 5 meses, ela estava ultrapassada. E esse é o mundo digital. É um mundo onde ele é extremamente dinâmico, acompanhando a evolução humana e principalmente a evolução tecnológica. E o ser humano, ele evolui muito rápido. E agora a tecnologia evolui mais rápido ainda. O ser humano, no começo de sua história, ele demorava 4.000 anos, 2.000 anos, 500 anos para ter uma evolução consistente. Então você percebe 2.000 anos da primeira escrita até a primeira máquina de cópia para copiar aquele conteúdo escrito. 2.000 anos de evolução, depois mais 500 para ter o primeiro computador, depois mais 30 anos para ter internet. Só que aí da internet para a inteligência artificial são 5 anos. Aí a inteligência artificial agora vai evoluir em 3, 4 anos e assim irá ser as nossas vidas, cada vez mais rápida e mais dinâmica. E o mundo do direito digital, muita gente me pergunta, fala, mas professor, qual é a sua área? E eu, para os que não me conhecem, eu atuo na área do direito digital com foco em penal. A minha especialização é em cybercrimes. Eu só atuo advogando para esses que me procuram com problemas de crimes na internet. Então, você aí que tem interesse nessa área, depois já me adiciona no Instagram, eu coloco muito conteúdo lá informativo, então Luiz Augusto Durso, Luiz com Z, Augusto Durso é D-U-R-S-O, tudo junto. Vocês vão ver lá no meu Instagram como isso é dinâmico. Então, em pouquíssimos meses, eu falei de herança digital. Então, quando o Gugu, o nosso querido Gugu, o apresentador, faleceu, ele ganhou 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. E aí muita gente fica com essa dúvida, mas quem vai herdar esses seguidores? Tem herança digital? As pessoas de fato podem solicitar para o Facebook, para o Instagram, a senha daquele decujo, daquele que faleceu? Isso é um debate jurídico. Se a mulher, a viúva, poderia solicitar a senha do seu marido que faleceu e ter acesso a essa informação. E muita gente vai ver isso e vai achar que a resposta é simples. Vai falar, claro, professor, por que não? E aí você começa a ver na prática que às vezes aquele indivíduo que faleceu, seja ele o marido, a esposa, não gostaria que o seu ex-cônjuge ali tivesse acesso às suas conversas nas redes sociais, por exemplo, e não gostaria que deixasse essa senha para os seus familiares. Então isso fica um debate jurídico, pode ou não pode, deve ou não deve.
E é um debate super novo, ainda sem resposta. Eu defendo que, claro, os familiares devem herdar isso, até porque isso hoje tem valor econômico. Eu não sei se vocês sabem, mas os influenciadores digitais com 1, 2, 3, 5 milhões de seguidores cobram 30 mil reais um post. Para postar uma foto lá falando que usa um produto, que gosta de uma roupa, custa 30 mil reais. Então isso tem valor econômico. A família muitas vezes pode até usufruir disso em relação aos decujos. Olha que debate interessante. Eu também falei agora em recente entrevista, ontem na verdade, sobre essas novas invasões. Então nós temos sessões de julgamentos virtuais, onde um criminoso, e aí eu vou explicar a diferença de hacker e cracker. Muita gente fala o hacker invadiu. Na verdade, o hacker ele não comete crime. O hacker, em regra, ele tem muito conhecimento técnico, mas ele é do bem. Então ele testa servidores, testa sistemas e ele informa a empresa que ali tem uma falha. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, as empresas fomentam esse mercado. O Facebook, por exemplo, tem um programa chamado de Bug Bounty. E ele remunera quem acha falha em seus sistemas. Olha que interessante esse mercado. Então, se um hacker testa ali o seu sistema, isso é autorizado pela empresa, e ele acha uma falha que daria acesso a uma conta de alguém, etc., o hacker, em vez dele fazer o mal, em vez dele virar um cracker, e eu já explico o que seria, ele informa o Facebook, fala, olha, eu achei essa falha. E o Facebook remunera em 40, 50, até 100 mil reais, a depender da falha. Isso é tão interessante que gera um estímulo para que aquele que testa os servidores, em vez dele fazer o mal ao achar essa vulnerabilidade, é muito melhor ele avisar a empresa, porque dificilmente ele vai conseguir 50, 60, 100 mil dólares se usar isso para o mal. Mas quando ele informa a empresa, ele é remunerado assim. Então o Facebook, essas grandes empresas, estimulam esse mercado. Isso precisa de contrato e da atuação do advogado. Também é um mercado hiper novo. E eu nem falei de impressora 3D. Nós teremos armas, na verdade já temos armas sendo impressas em casa. Você imprime uma arma com uma impressora 3D e isso vai impactar diretamente em questões de segurança pública. Qualquer um vai poder imprimir a sua arma? Sim ou não? E quando um carro autônomo, sem motorista, atropelar e matar alguém? Quem vai responder por esse crime? Vai ser a empresa? Vai ser o indivíduo que programou o carro? Aquele que vendeu, a montadora? Isso tudo é um mundo novo do direito digital. Mas o nosso foco não é para elucubração hoje, e é na prática. Então, na prática, o que nós temos hoje sobre direito digital? E eu respondo, nós temos algumas leis super bacanas que vocês podem até anotar para depois dar uma olhada. Então nós temos o Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet trouxe algumas evoluções. Hoje o Marco Civil da Internet colocou em suas previsões o tempo em que as empresas precisam armazenar o IP. O que é IP, professor? É Internet Protocol. É o registro, é como se fosse o RG da sua máquina e da sua conexão. E toda vez que você navega num site, usa um aplicativo, manda um e-mail, publica alguma coisa nas redes sociais, isso deixa um registro, um rastro, que é exatamente o log de IP, que fica armazenado nas redes sociais, nos sites e nas empresas de conexão. Então o seu IP, que se for quebrado, dará exatamente a titularidade, quem assina a sua conexão aí da sua casa, do seu celular, o titular dessa conexão. E quebrando esse registro que você encontra o criminoso, porque ele deixa o registro do IP. E o Marco Civil da Internet veio para estipular um tempo mínimo para esse armazenamento. Então as redes sociais precisam armazenar esses logs de IP por 6 meses. Está lá no Marco Civil da Internet. E as empresas de conexão por 1 ano. Quando ela entrou em vigor, o Marco Civil da Internet, em 2014, não tinha essa resposta. Então, às vezes, você oficiava uma empresa e ela falava, eu não guardei esse registro. E não tinha nenhuma lei a obrigá-la a armazenar por tempo mínimo. Então, o Marco Civil da Internet fez isso. Ele também trouxe o sigilo do IP. Hoje, a única pessoa que pode solicitar
o número de IP para essas empresas é o juiz, por ordem judicial. Até então, o delegado, até antes da lei, o delegado oficiava. Então você ia até a delegacia, lavrava um boletim de ocorrência e o delegado oficiava o Facebook, por exemplo, para ver quem era aquele dono de um perfil de uma rede social. Ele não pode mais fazer isso porque o artigo 10, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet proibiu. E hoje só por ordem judicial, só o juiz pode quebrar esse IP. Então você vê que é uma lei que trouxe alguns avanços na área do direito digital que impacta absolutamente tudo. Nós temos a Lei Carolina Dickmann, a famosa Lei Carolina Dickmann, entrou em vigor há mais tempo, lá em 2012, quando a Carolina Dickmann, essa atriz, teve suas fotos vazadas depois de uma invasão em seu celular, o legislador pensou, não, vamos criminalizar a invasão de computador, de celular, e essa lei incluiu no Código Penal o artigo 154A, que é especificamente de invasão de dispositivo informático. Então hoje aquele criminoso que invade um computador, que invade um celular, ele está sujeito a pena de 3 meses a 1 ano, aquela prevista no artigo 154A do Código Penal, essa da Lei Carolina Dickmann. Temos a Lei de Importunação Sexual, que criminalizou o vazamento de foto de nudez. Os alunos às vezes gostam de mandar nudes, né? Normal, respeito quem gosta, mas tomem cuidado e tomem cuidado para compartilhar isso. Se você não tiver autorização, ou se alguém compartilhar uma foto sua sem autorização, de nudez ou pornografia, seja vídeo, foto, etc., você tem exatamente esse novo crime. Está lá no artigo 218C do Código Penal, que é o de vazamento de foto de nudez de terceiro. E olha que interessante essa lei para vocês que são alunos. Essa lei é mais recente, de 2018, e nós tínhamos que aquele que compartilhava um nude de alguém, então vazava uma foto de nudez de alguém, e poxa, prejudicava e muito a vida daquela pessoa, estaria sujeito muitas vezes às penas do crime de difamação, que é quando você imputa fato ofensivo à reputação daquela pessoa. Então a pena aí é de 3 meses a 1 ano, você vê que a pena é baixa. E hoje esse que faz isso, que publica uma foto, está sujeito, por esse novo crime específico, que é o vazamento de nudez, a uma pena de 1 a 5 anos. Então, o que era 3 meses a 1 ano virou de 1 a 5 anos. Olha como essa lei é importante para proteger essas pessoas que tinham suas fotos vazadas e muitas vezes isso prejudica e muito a vida das pessoas. Então, nós temos avanços legais. Nós temos agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor agora em 2021, né? Era para ter entrado em vigor em agosto de 2020, mas a pandemia fez essa lei ser adiada, até porque as empresas precisam se adequar. E você que quer atuar com proteção de dados é um mercado gigantesco, hiper novo. E aí, eu estou falando dos riscos, então você tem o risco de vazamento de foto de nudez para quem usa as redes sociais, para trocar nudes, etc. O risco das ofensas, então eu acabei de falar dos crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. E aí nós temos até, eu sei que eu estou falando muito de penal, mas eu vou falar um pouco de civil, nós temos indenizações. Aquele que tem uma foto, uma ofensa, por exemplo, vou trazer um caso concreto. A filha do Chico Buarque publicou uma foto com o pai. E o indivíduo comentou lá, família de ladrão e etc. Um comentário no Facebook. O Chico Buarque e sua filha processaram esse indivíduo, tanto no âmbito criminal, pelo crime de difamação, crime de injúria, e também no âmbito civil, ação de indenização por causa dessa ofensa à honra. E a punição no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi determinada ali por um desembargador, foi o valor de R$100 mil por uma ofensa no Instagram. Então você percebe que o judiciário ele reage, ele de fato está punindo mais severamente a esses indivíduos que cometem esses ilícitos na internet. Então, tem punição sim, e dá para identificar, mesmo usando perfil falso e etc. Uma lei que hoje é muito polêmica é o projeto de lei 2630, a lei das fake news, que se fala que seria a lei das censuras e etc. Mas isso está sendo debatido, está sendo aprimorado, está evoluindo. É um projeto que, quando ele foi apresentado, ele tentou definir o que seria fake news, mas aí ele colocou como desinformação. Qualquer opinião podia ser desinformação, isso poderia ser censura, utilizado para censura. Isso mudou e vem mudando. Eu participo
até de vários debates relacionados a esse tema. Tem lá no meu Instagram também, Luiz Augusto Durso, que se vocês tiverem interesse sobre esse tema, nosso tempo é curto, não dá para se aprofundar muito, mas é super interessante. Tem de fato invasões nas redes sociais, então o cliente pode procurar, falar, professor, doutor, tive meu Instagram invadido, o que eu faço? E o que o criminoso está fazendo quando ele está invadindo o Instagram ou qualquer outra rede? No caso do WhatsApp, ele vai querer aquele código, o código de acesso, e as pessoas não ativam a autenticação em 2 fatores. Então você, como estudante de direito, com uma cabeça pensante, afirme, publique nas suas redes sociais, divulgue essa informação, avise os seus conhecidos, familiares para ativarem a autenticação em 2 fatores no WhatsApp. Nós temos uma autenticação, que é o código recebido por SMS, e a segunda autenticação no WhatsApp é uma senha que você cria, como se fosse uma senha de e-mail, para proteger a sua conta. Só que as pessoas têm preguiça e não criam. E aí os estelionatários ligam para a pessoa, contam uma história qualquer, para validar um anúncio, participar de programa de TV, participar de uma festa, qualquer história para conseguir esse código, e quando eles conseguem, eles invadem essa conta no WhatsApp. E aí eles saem pedindo dinheiro para os conhecidos e conseguem essa remuneração. Qual é o crime, pessoal? O crime está no artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato. Então ele está consumando essa fraude para ter um ganho financeiro. A pena de estelionato é 1 a 5 anos. E lembrem-se, hein? Mudou a ação penal no final de 2019. Antes era uma ação penal pública incondicionada e agora ela é pública condicionada à representação. Então a vítima de estelionato hoje ela tem 6 meses para representar. Senão decai o direito e ela não poderá fazer mais nada. Então atenção com esse novo tipo penal do estelionato, tá? E tem estelionato demais na internet. Todos esses golpes na internet normalmente são o crime de estelionato, mas tem um muito interessante que eu vou contar para vocês, que é o estelionato sentimental. O criminoso, ele entra nesses aplicativos de paquera, sites de paquera, e ele se aproxima das vítimas, com histórias muito convincentes. E algum momento em que ele se apaixona por alguém, ele se passa sempre por uma pessoa muito simpática, muito bonita, ele usa fotos de terceiro. Então, às vezes, é um homem se passando por uma mulher se passando por um homem. Ele consegue ser quem ele quiser, esse criminoso. Inclusive, tem um crime, muita gente pergunta, professor, qual é o crime que a pessoa cria perfil falso? Dá uma olhada no Código Penal, o crime de falsa identidade. Então, só criar o perfil falso, usar foto de terceiro, já teria o crime de falsa identidade. Mas como esse é crime meio para esse exemplo que eu vou falar, na verdade ele vai consumar o estelionato, que é o estelionato sentimental. Então ele cria o perfil falso na rede social lá de paquera, conhece alguém, se aproxima, conversa todo dia, e uma hora ele vai pedir dinheiro emprestado falando que ele quer uma passagem aérea para visitar essa pessoa, ou que o familiar ficou muito doente, e as pessoas dão, acreditem se quiser. Então vocês vão ter, se atuarem nessa área, muitos clientes relacionados à invasão, relacionado a estelionato, relacionado à extorsão, porque o criminoso, quando ele invade um Instagram, um Facebook, ele extorque normalmente as vítimas por 2 razões. E o crime de extorsão está lá no Código Penal, também a pena é mais grave, 4 a 10 anos na extorsão. E ele extorque porque ele vai pedir ou dinheiro para devolver o acesso da vítima. Então ele fala, você quer seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook de volta? Me pague 20 mil reais. E aí o cliente vai te procurar, você tem que lavrar o BO, tem que printar, pedir para ele sempre armazenar as provas. Lembre-se disso, muitos conhecidos vão te pedir ajuda e você dá esse conselho. Ou ele consegue alguma informação sigilosa com a invasão, ou muitas vezes com essa aproximação, quando utilizado em perfil de paquera. E aí ele vai pedindo informação, muitas vezes até foto de nudez. Eu tive um cliente que me ligou um dia, falou, doutor, uma pessoa X começou a me mandar foto, eu ignorava, um dia eu estava um pouquinho mais carente, nesse frio, né, a gente está passando essa semana de frio, e ele mandou uma foto, e a pessoa printou e falou, a partir de agora, se você não me pagar 10 mil reais, eu vou vazar essa foto na sua família, no seu trabalho, e começou a extorquir esse indivíduo para não vazar essa foto. Então tem muita extorsão na internet com foto, ou com alguma informação sigilosa, ou para devolver acesso de um celular, de um aplicativo, ou até do computador inteiro, quando o vírus ransomware criptografa as informações do computador. E eu comecei o nosso bate-papo falando do ransomware,
A Garmin, essa empresa de GPS, vocês devem conhecer. Aqui o pessoal que era mais antigo como eu, quando a gente aposentou os guias, que você acredite se quiser, você queria ir até um bairro diferente, você tinha que comprar um livro, que era o guia, abrir a página e o mapa era dividido em páginas, então você era difícil de ver, porque cada paginazinha era uma metade de um mapa, era horrível, mas a gente se virava assim. Ou com a rádio rádio pirata que a gente fala, então a gente encostava na esquina e falava, por favor, moço, onde é a rua tal? E às vezes a pessoa falava o lugar certo, às vezes não, então era uma grande loteria. O GPS mudou as nossas vidas, graças a Deus. Mas, e na verdade, o Waze nada mais é do que uma inteligência artificial. Muita gente pensa, poxa, eu nunca usei inteligência artificial. Mas na verdade você usa. O Waze é uma inteligência artificial que é muito boa em achar os melhores caminhos em determinados momentos. Então você tem inteligência artificial no celular, muitas vezes. Mas aí, eu falava do GPS da Garmin, a gente tinha uns tijolões antigamente, antes de ter integrado no celular e ter internet mobile como tem hoje, você tinha que comprar um GPS grandão que ele pegava no satélite, demorava para sincronizar, e uma das empresas pioneiras nisso era a Garmin. E hoje muitos aviões ainda usam, etc. Um vírus ransomware criptografou o servidor dessa empresa, a Garmin, e a solicitação do resgate foi em 10 milhões. E eles pagaram. Então essa empresa, foi agora isso, deve ter 2, 3 semanas. E essa empresa teve uma lição na prática como investir em segurança de dados é muito, muito melhor do que investir depois, no dia seguinte, etc. Então muita gente vai te procurar para fazer esses treinamentos de phishing. E aí muita gente vai falar e-mail. O que é e-mail phishing? Eu vi no direito digital. Vem de pescaria mesmo. Phishing, de inglês, pescar. Porque o indivíduo cria um e-mail falso, que pode ser do seu banco, da Receita Federal, uma intimação da polícia, tudo falso, e ele manda para todo mundo. E quem pegar, pegou. Por isso que é phishing, pescaria. Ele cria e-mail e manda para todo mundo. Você vai ouvir também muita gente falar de engenharia social. Aí ele é mais elaborado, que ele cria um golpe sabendo as suas características, acompanhando o seu perfil na rede social, cria uma engenharia social para te vitimar. Mas a Garmin teve na prática como investir em segurança de dados, da informação, é muito mais barato, porque não custaria 10 milhões se eles tivessem um sistema mais seguro e não tivessem sido infectados. Então isso você também pode prestar, além de LGPD, adequação a esta nova lei e segurança dos dados, esse treinamento para não cair em phishing, não cair em engenharia social, fazer uma análise se a empresa de fato não terá problemas. Então, olha quantos riscos, nosso tema é riscos e invasões nas redes sociais, então estou falando dos riscos, dos crimes, dos problemas, desse novo mundo, que impacta toda a área, viu? Eu sei que eu estou falando mais do penal, um pouquinho de civil, mas muita gente fala, professor, eu sou do trabalhista, eu gosto de família, todas essas áreas vão impactar. O direito digital vai ser um enorme guarda-chuva. Então você vai ter que estudar um pouquinho sobre direito digital, porque amanhã o cliente vai te procurar por uma ação de divórcio, e ali o seu cliente ou a outra parte vai printar um monte de foto das redes sociais do seu cliente ou da outra parte e juntar no processo, falar, olha, ele tem direito aí, ou ele tem condições de aumentar o pagamento para a nossa filha e etc, para os filhos, né, nessa obrigação. E aí você vai ter uma discussão gigantesca sobre o estilo de vida, a pessoa vai falar, não, mas eu não viajei, postei, etc. E a Receita Federal também tem acompanhado. Eu brinco até que o Wi-Fi dos presídios funciona melhor do que daqui de casa, porque de fato os criminosos também estão nas redes sociais. Eu tenho uma notícia que eu sempre coloco em palestra, que um criminoso ele planejou um sequestro com as informações do Facebook, sequestrou uma menina, uma filha de um indivíduo, porque ele postava a filha com fotos com uniforme da escola, etc. E assim que ele planejou um sequestro. Então tome muito cuidado também. Isso você presta assessoria, você como um estudante de direito deve falar a todos com a questão da exposição virtual, esse risco constante, que as pessoas dão muita informação sem saber, numa foto, numa legenda, numa geolocalização. Tomem cuidado e avisem os conhecidos. Vale a pena você prestar esse auxílio, até jurídico, amanhã, porque isso de fato coloca muita gente em risco, muitos empresários, etc. Então tem que ter cautela.
Mas nós temos uma questão, e eu vou falar, já que a gente vai falar de invasão, e a gente já está indo para o final dessa palestra, eu sei que o tempo é curto, queria ficar aqui com vocês a noite inteira, mas infelizmente não é possível. Mas eu voltarei em outras oportunidades. Mas vamos falar de invasão de privacidade. Então eu comecei, né, até citei no começo do nosso bate-papo hoje em dia, que eu dei a entrevista falando desses indivíduos que estão invadindo as reuniões de escola, até sessões de julgamento, e coloca gemidão do WhatsApp, etc. E aí você teria até o crime de injúria, porque ele entra na reunião, publica um áudio ofensivo, um vídeo pornográfico, ele está ofendendo ali os participantes que sofrem até com crime de injúria ali, então esse indivíduo comete crime. Ah, professor, mas ele cometeu crime de invasão? Esse que você falou do 154A? Eu te respondo, depende. O 154A ele é específico, tem que invadir dispositivo, então ele teria que invadir o computador, uma máquina. Se ele só consegue uma senha e entra num sistema do Zoom, numa live, ele não comete o crime de invasão porque ele não invadiu o celular, computador nenhum. Ele poderia cometer interceptação de comunicação, tá lá na lei de interceptação telefônica, depois dá uma olhadinha que ela fala de interceptação de comunicação informática ou telemática. Nesse caso a pena é de 2 a 4 anos, salvo engano, e aí você tem uma pena mais grave porque ele está interceptando. Ah, então se a reunião for privada e ele invadir essa reunião, ele pode responder por interceptação? Poderia. Mas vamos supor que a sessão de julgamento é pública, ele invade e coloca o gemidão. Que crime ele cometeu? Não cometeu invasão, porque não invadiu o computador. Não cometeu interceptação, porque era público. Ele comete a injúria, porque ele coloca essa pornografia, esse gemidão e ofende ali as pessoas que estão participando. Então tem crime aí. E hoje em dia tem essas invasões de reunião, mas também tem invasão de privacidade. E a invasão de privacidade muitas vezes ocorre pelas empresas. Nós não lemos termos de uso, né? A Universidade de Stanford apresentou uma pesquisa que 97% dos internautas não leem termo de uso, vão direto para o aceito. E aí, o que está sendo colhido dos nossos dados, né? O que esses aplicativos em nosso celular de fato estão colhendo? Será que o TikTok está me ouvindo aqui o tempo inteiro? E aí a grande questão que a gente fala é que precisamos ler os termos de uso. É um novo momento. A gente precisa de fato nos empoderar. E quando eu falo isso, não é só para a gente parar de usar Face App, TikTok, etc. É porque hoje em dia a coleta de dados ela evoluiu. Então hoje as empresas estão coletando dados por voz. Então antigamente você tinha que fazer uma pesquisa, você entrava no Google, pesquisava Buenos Aires e aí a partir de então aquelas propagandas direcionadas, né, as publicidades nos sites eram todas relacionadas a isso. Então passagem aérea para Buenos Aires, hotel para Buenos Aires. E você falava, nossa, a internet ela sabe tudo, os algoritmos são geniais. E na verdade eles mapeiam tudo que a gente faz, e por isso que eles sabem exatamente o que você gostaria de ouvir. Hoje em dia eles estão prevendo o comportamento. Então eles falam, se a pessoa curtiu isso, publicou isso, possivelmente ela votará nessa pessoa, ela vai comprar isso aqui. Então eles preveem comportamento com o algoritmo. Só que aí, quando eles preveem comportamento, coletando dados que a gente pesquisou, é até aceitável. O problema é quando eles começam a coletar o que a gente fala. E aí eu preciso falar da Alexia. E eu preciso que vocês assistam no Netflix. Olha a lição de casa, que vai valer a pena. Privacidade hackeada. Assistam no Netflix para vocês entenderem como existe essa coleta que foi feita pela empresa Cambridge Analytica. Ela coletou os dados dos norte-americanos, o perfil de uso, a Big Data ali, e começou a usar isso contra as pessoas. E eu já vou explicar. Então você compra uma Alexia, uma caixinha de som, para colocar ali do lado da mesa e falar com ela. Falar, liga a luz, toca uma música. E é muito gostosa a experiência, por isso que as pessoas compram. Hoje, uma pesquisa apontou que mais de 50% das casas nos Estados Unidos já tem uma Alexia, ou pelo menos uma assistente pessoal. Então ele de fato está sendo incorporado ao nosso mundo, né, com a internet das coisas, IoT, e na verdade está virando IoE, everything, internet de tudo, porque tudo que a gente pode conectar, a gente está conectando. A impressora tem internet, a geladeira tem internet, o micro-ondas, a TV, Smart TV, tudo que a gente pode conectar na internet, a gente está conectando. Mas isso gera risco e gera coleta de dados. Porque a empresa vai saber se você tomou muita coca, pouca Coca-Cola, você tomou vinho, tirou da geladeira, já vai te oferecer uma nova. Mas quando é para marketing, não é tão complicado. Agora, para que está sendo utilizado esses dados? E aí o escândalo Cambridge Analytica, esse debate sobre fake news e sobre golpes na internet respondem muitas vezes.
Então você compra uma Alexa, tá falando do lado daquela caixinha de som, e aí depois tem um escândalo gigantesco do ano passado, que descobrem que o que você falava era enviado para os servidores da Amazon. E aí você pensa, poxa, o que eles fazem com esses meus dados? Se isso for cair nas mãos erradas, o prejuízo é gigantesco. E aí, qual o prejuízo? Vou te falar. O filme Privacidade Hackeada mostra um prejuízo que eles usavam exatamente o seu perfil digital, sabendo que você gostaria de ouvir, para manipular a opinião das pessoas, para manipular a sua opinião. É muito mais fácil aquele criminoso entregar uma fake news feita sob medida. Eu vou dar um caso concreto. Vamos dar um nome para ficar mais fácil. Você me assiste e chama Bruno. E o Bruno gosta de cachorro. Então vamos supor que esse criminoso ele quer alterar o voto do Bruno. O Bruno vai votar no candidato Joãozinho. O criminoso cria uma fake news falando que o candidato Joãozinho bate em cachorro, maltrata animais. O Bruno vai ficar ofendido, vai ficar bravo. Essa fake news, se manipular o Bruno, se ele acreditar, isso tem um potencial muito grande de fazer ele mudar o voto. E isso muda o destino do país. Falaram que o Trump foi eleito, algumas pesquisas apontaram que o Trump foi eleito graças às fake news, porque foi apertadíssima as eleições Trump versus Hillary em 2016 e teve muita fake news da Rússia. Assistam Privacidade Hackeada. Então eles começaram a usar os perfis de uso, nosso perfil, do que a gente faz, do que a gente navega contra a gente, para aplicar golpe. Então o criminoso compra um banco de dados e ele percebe que você, por exemplo, é estudante de uma faculdade que vazou lá a informação da faculdade e ele liga falando que tem mensalidade aberta, se passando por um funcionário da faculdade e te vitima. Então essa invasão de privacidade dos aplicativos, dos sistemas, das TVs, de tudo é muito grande. Eu sei que eu estou indo para o final, é triste, eu gostaria de ficar mais tempo com vocês aqui. Inclusive, eu queria ter eu tenho um post-it aqui. Isso aqui é uma arma. Vou dar um exemplo de uma coisa que você pode fazer. Isso aqui é uma arma contra os hackers. Então vocês estão me vendo aqui numa câmera integrada. E eu, toda vez que eu... Tá vendo? Você viu que sumou a imagem? Eu coloquei o post-it. Simples. Eu uso o post-it na minha câmera. E o Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, CEO, ele usa post-it na câmera integrada. Por quê? Porque todo sistema pode ser passível de falha. E se o criminoso invade o seu computador e liga a câmera, imagina ele te assistir o dia inteiro, enquanto você está com a TV ligada ali, porque se for uma câmera integrada na sua TV, ele vai ver sua sala, seu quarto, o tempo inteiro. Coloquem o post-it, avisem as pessoas para fazerem isso. Usem o cartão virtual, ative a autenticação em 2 fatores, mantenha os seus sistemas operacionais sempre atualizados, usem antivírus, comprem um antivírus, comprem o sistema operacional original. Isso traz muita segurança para o seu computador, para o seu celular. De fato, a gente precisa mudar essa rotina e ter essas iniciativas importantes de segurança, trazendo mais segurança para vocês e para o mundo. E com relação ao mercado, vocês viram que mercado maravilhoso que será esse do direito digital, com novas leis, com problemas novos. As fake news, eu vou dar um exemplo só de fake news. Muita gente fala, mas é o boato que sempre teve. Não é isso. O boato que sempre teve não tinha viés de confirmação, não sabia o que você pensava anteriormente com o seu perfil digital, não usava robô para disseminar informação. 1000 posts por segundo o sistema de robô pode publicar no Twitter. 1000 por segundo. Então eles podem manipular decisões, manipular um país, a depender do conteúdo que for usado. E eu não estou falando com viés político não. Partido A, B e C vão ter problema com fake news, não importa. Eu advogo tirando política para empresa, que um diretor está sendo acusado de uma fake news de uma concorrente, criado por um funcionário da concorrente. Então vocês vão ter um mercado gigantesco. Mercado onde o cliente vai te procurar porque teve vazamento de nudes de alguém da família, porque alguém está sofrendo extorsão na internet, porque alguém teve o perfil invadido, porque um hacker criptografou a informação do sistema da empresa, porque está tendo concorrência desleal na internet, porque ele foi vítima de estelionato, porque teve um golpe na internet. É um mercado maravilhoso, promissor. E esse mercado está aguardando todos vocês para atuarem nessa área maravilhosa, quem se aventurar e quem gostar de tecnologia, porque muita gente também me pergunta, precisa entender de tecnologia?
precisa entender um pouco. Eu fui fazer primeiro um curso de web designer, entender sobre HTML, etc, para depois fazer o curso de direito, depois fazer a pós em direito digital, a pós em direito penal, a pós em processo penal. Comecei a dar aula em direito digital para hoje estar aqui conversando com vocês depois de alguns anos de dedicação. Eu fiz com coautoria o meu livro Advocacia 5.0, falando sobre prova digital, sobre a investigação no mundo virtual, então a cadeia de custódia, como preservar os computadores, todo esse mundo novo que seria preciso umas 3 horas de bate-papo para eu falar um pouquinho do que eu vivo e como eu sou apaixonado por essa área. Então, me colocando à disposição, pessoal que está assistindo, não esqueçam de colocar foto aí, eu reposto. Então coloquem lá no seu Instagram que você está assistindo essa palestra, se gostou ou não. Dê um feedback para a gente sempre melhorar. E eu agradeço a oportunidade, o convite, agradecendo a Unip, ao professor Hermínio, dizendo que foi um enorme prazer estar aqui com vocês e falar do direito digital é maravilhoso. Então é um mundo promissor, a pandemia mostrou isso para todo mundo, eu acredito que vocês estão vendo quantos problemas, quantos debates sobre direito digital que surgiram com a pandemia, só com a pandemia, e que você terá, com certeza, um futuro brilhante. E muita gente me pergunta, eu vou encerrar, falando, professor, o que eu preciso fazer? E na verdade a resposta está no coração de vocês. Muita gente fala, mas professor, eu não sei, eu não consigo, eu não sei se eu vou ter sucesso, eu não sei se eu vou conseguir dar aula, eu não sei se eu vou conseguir advogar, eu não sei se eu vou conseguir passar na UAB. E eu vou responder essa pergunta a todos vocês que me fazem com uma historinha. Tinha um sábio que ele ficava numa praça adivinhando tudo. O sábio sabia tudo. E aí 2 meninos não gostavam desse sábio e eles queriam desmoralizar o sábio. E eles bolaram um plano. Eles iam pegar um passarinho, ir nessa praça, colocar o passarinho na mão, fechar a mão e falar, sábio, você que tudo sabe, responda pra gente, esse passarinho que tá aqui na minha mão, tá vivo ou tá morto? Se o sábio respondesse que o passarinho estava vivo, eles iam apertar as mãos, matar o passarinho e mostrar o passarinho morto, desmoralizando o sábio. Agora, se eles perguntassem e o sábio respondesse, ele está morto, eles iriam abrir as mãos, o passarinho sairia voando e ele também sairia desmoralizado. Esse era o plano para acabar com o sábio ali na praça. E assim foi. Esses meninos esperaram, domingo a praça estava lotada, o sábio estava lá adivinhando tudo. Esses meninos acharam o passarinho, colocou na mão e gritaram na praça, sábio, você que tudo sabe, eu tenho aqui um passarinho em minhas mãos. E eu lhe pergunto, esse passarinho que está aqui em minhas mãos, ele está vivo ou está morto? Um silêncio tomou a praça, todo mundo olhando. E o sábio respondeu assim, menino, esse passarinho que está aí em suas mãos, ele pode estar vivo ou pode estar morto. A resposta está aí, em suas mãos. Está na sua atitude, em seu coração. E assim a resposta para vocês que me perguntam se você vai passar na UAB, se você vai ter sucesso, se o direito é difícil, se o direito digital é uma área complexa. E a resposta é, para aquele que se dedica, para aquele que estuda, ele vai conseguir chegar e realizar os sonhos, porque está tudo em suas mãos. Basta estudar e conseguir conquistar esses sonhos. Então fiquem com Deus, muita saúde e até a próxima. Obrigado, pessoal, e muito obrigado, Ani, por esse convite.